então, diz assim... não é aquele, Tiago. Ok. Muito bem. Okay. Much better. Yeah. Ok. Graças a Deus. Irmãos, então vamos ler a palavra. O Senhor diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço. Contudo, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até ao fim. Verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. I have sworn an oath and confirmed it. To keep your righteous rules, I am severely afflicted. Give me life, O Lord, according to your word. Accept my free will offering of praise, O Lord, and teach me your rules. I hold my life in my hands continually, but I do not forget your law. The wicked have laid a snare for me, but I do not stray from your precepts. Your testimonies are my heritage forever, for they are the joy of my heart. I incline my heart to perform your statutes forever to the end. Amen. Oremos, Pai bendito, nós louvamos o Teu nome e Te exaltamos, Senhor dos céus e da terra, e Te pedimos, Pai, nesta hora que Tu possas abrir o nosso entendimento e possamos compreender a Tua palavra, possamos viver por ela e ser experimentados nela. Que a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcancem, Senhor. Deus, somos incapazes de abrir as Sagradas Escrituras e perceber o conteúdo, a menos que o Teu Espírito Santo traga uma iluminação e nós possamos verdadeiramente ser convertidos, ser transformados e ser moldados à imagem de Cristo. Então Te pedimos, ó Pai, nesta hora, que a glória, a exaltação e o louvor sejam para Ti, mas Tu possas nos conceder a nós, Pai, a Tua palavra, não por merecimento, não por obras, mas porque Tu és Deus e Tu és grandioso. Fala connosco, Te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado Amém. seja o nome do Senhor. Amém? Amen. Praise God. Os irmãos podem ficar sentados. Be seated. Nós temos este texto abre com um dos versículos mais conhecidos de toda a Escritura. And this verse opens up with a very well-known verse, Que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. which says, lamp to my feet and light to my path. Nós já falamos e muitas vezes lembramos este versículo, amém? And we remember this verse a lot. E nós percebemos a grandeza deste versículo, We perceive the grandeur of this verse, e eu penso que todos nós concordamos com este versículo. and I think we all agree with this verse. E não acho que é um daqueles versos que traz diferentes interpretações. It's not one of those verses that we find a bunch of multiple types of translations to them. Acho que é simples. I think it's simple. A questão é nós realmente aplicarmos nas nossas vidas e concordarmos com ele. It's that we apply to our lives and we agree with it. Diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, It says, lamp to my feet is your word, luz para o meu caminho. light to my path. O que é que isto significa realmente? And what does that really mean? Que a palavra de Deus deve ser aquela que ilumina o caminho por onde devemos andar. That the word of God should be what lights your way as you walk. Isto deve nos mostrar o caminho correto de andar. It should show the correct path to walk. Nós devemos sempre caminhar pelo caminho da palavra do Senhor. We should always walk at the right path of God's word. Só existem dois caminhos, irmãos. And there's only two paths. Ou o caminho da palavra do Senhor, The path of the word of God ou o caminho da perdição. or the path to condemnation. E quanto a isto não temos a menor dúvida. And we don't have any idea of, Não existe cinzento neste aspecto. there's no in between. Não, ou é o caminho da palavra de Deus, Or it's God's way ou é o caminho da perdição. or to the condemnation. E onde é que nós encontramos o caminho da palavra, o caminho de Deus? And where do we find God's way? Através da palavra do Senhor. According to His word. Você já percebeu que tudo que você faz na sua vida tem a ver com a Escritura? And you notice everything you do in your life has to do with Scripture? Ou nós fazemos segundo o que Deus nos ordena? Or we do according to what God Ou nós commands? caminhamos como um cristão? Or when we walk as a Christian? Ou como nós obedecemos a Cristo? Or we obey Christ? Ou então nós fazemos qualquer outra coisa que é segundo o padrão do mundo?
or we do anything else that's according to the world. Que bom que é que nós temos esta lâmpada para os nossos pés. And it's good that we have that lamp for our feet, Que bom que é nós temos esta luz para o nosso caminho. that light for our path, Nós nunca caminhamos de uma forma que não sabemos o que vai acontecer. that we never walk in a way that we don't know what's going to happen. Nós podemos não saber os detalhes do nosso caminho, We might not know the details of our path, mas se nós caminharmos o caminho do Senhor, nós sabemos o fim. but if we walk according with Christ, we'll know the end. Nós sabemos que Deus nos livra de todo o mal, We know that God frees us from all evil livra-nos da condenação do inferno, and condemnation from hell livra-nos da sua ira and from His wrath, e nos faz caminhar para a sua glória. and makes us walk for His glory. Ele não promete que o caminho é plano, And I'm not saying that it's plain, the path. ele não promete que o caminho é sempre majestoso e glorioso. It's never going to be a glorious path. Aliás, ele diz que muitas são as aflições do justo. And the scripture does say that there'll be much affliction. E ele diz que também que as livra de todas. And free of all. Mas a palavra do Senhor diz que muitas são as... que o jugo é suave e o fardo é leve. That the yoke is light and the burden is light as well. Amém? Então quando nós caminhamos por esse caminho de dificuldade, When we walk in that path of difficulty, e quando nós caminhamos por uma caminhada cristã muitas vezes difícil, when we walk a Christian life that sometimes is difficult, nós temos uma luz que é a palavra do Senhor. we have a light that is the word of Nós God, temos uma lâmpada que nos encaminha, a light that accompanies us, que nós podemos sentir segurança nela. so we could feel secure with it. Que a palavra do Senhor seja isso para o nosso caminho. That the word of God be that to our path. Mas que ao mesmo tempo, quando os dias são bons e as coisas vão bem, But also when our days are good and everything is going que well, nós não nos desviemos dessa luz e dessa verdade. that we don't stray from that truth and that light, Que nós possamos continuar também caminhando o caminho do Senhor. that we could continue walking in the path of Que a Christ. mesma lâmpada que nos ilumina quando os dias são difíceis, The same lamp that illuminates when days are difficult, que seja a mesma que nos ilumina quando os dias são bons. let it be the same when our days are good. Porque do Senhor é o mesmo. Because to God it's the A same. sua glória é a mesma. And His glory is the E same. o seu caminho continua a ser o caminho certo. And His path is always the right path. Às vezes, quando não vemos as coisas funcionarem como nós gostaríamos, When we see things don't work out the way we want them to, nós tendemos a não ver bem a luz para o caminho. we tend not to be able to see that light at the path. E às vezes, quando os dias são demasiado bons, Or when our days are very good, nós também tendemos a não perceber a lâmpada que nos guia. we also don't perceive that lamp that guides Que o us. Senhor abra a nossa mente a cada dia. That the Lord opened our mind E every nós day. possamos ver a palavra do Senhor como a luz e a lâmpada para o nosso caminho. That we could see God's word as the light and the lamp to our path. No versículo 106 e no 112, eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia agora. For verses 106 and 112, Por favor, olhe a sua Bíblia comigo. look at your Bible with us. Nós vamos saltar os versículos no meio, mas depois vamos voltar a eles. Amém? We're going to jump through them, but we'll go back. No versículo 106 diz assim: Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. E o 112 diz: Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até ao fim. Verse 106 says, I have sworn an oath and confirmed it to keep your righteous rule. And verse 112 says, I incline my heart to perform your statutes forever to the end. Amados, o salmista diz que ele se compromete a guardar a lei do Senhor. The psalmist says that he promises to keep the word of God. Mas a pergunta que se coloca, irmãos, But the question is, como pode alguém guardar a lei do Senhor? how can someone keep the law of God? Quando nós lemos Tiago 2:10, When we read James 2:10, a palavra do Senhor diz: Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. whoever doesn't keep the whole law and falls on one is guilty of all. You know the whole Bible? No. Não, já sabe. Okay. Então, quando nós encontramos no livro de Tiago, que nos fala tantas vezes e nos mostra a fé através das nossas obras, When we see the book of James where it shows us faith instead of works, e nós entendemos a fé pelas obras, através faith das nossas through obras. works. Nós entendemos que a palavra do Senhor diz: se nós temos fé, as obras demonstram a fé que nós temos. Amém? É esse o assunto de Tiago. If it says in James that our faith, works will produce faith, Então nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras, mas a nossa salvação produz obras. Amém? we understand that we're not saved by works, but works is produced by faith. É esse mesmo Tiago que diz que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, ele torna-se culpado de todos. It's the same James that says if you
falter one of the laws, you are guilty of all of them. Daí entendemos claramente que ninguém é salvo por guardar toda a lei. So we know then that no one is saved by keeping the laws. Então o salmista não está a falar em guardar toda a lei para ser salvo, So the psalmist is not talking about keeping all the laws to be saved. mas aquele que é salvo, ele deseja guardar toda a lei. But the one who is saved wants to keep all of them. Mas ele agora olha e diz: Senhor, eu vou guardar a tua lei. Ele se compromete a isso. But the psalmist turns and says, God, I'm going to keep all your precepts, and he wants to make that promise. Eu queria lhe perguntar uma coisa. And I want to ask something. Desde que você está em Cristo, Since you've been in Christ, você tem guardado toda a lei do Senhor? have you kept all of God's laws? Você obedece toda a lei do Senhor? Do you obey all of them? Você nunca mais pecou? You never sinned after that. Você está no céu. That means you're in heaven Você already. só se esqueceu de subir. You only forgot to go up. Não é verdade, pois não? But it's not true. A gente tropeça às vezes em alguns pontos da lei, correto? We do trip on some parts of the A laws. gente peca contra o Senhor. We do sin against God. Então você é culpado de todos. That means you're guilty of all of them. Então como pode o salmista, um homem de carne e osso como nós, So how can a man like the psalmist of flesh and bones ele dizer: eu vou guardar toda a tua lei? say that I'm going to keep all your laws? Ele está louco. He's crazy. Ele só pode ser louco. And he can only be crazy. Ele diz: Senhor, eu vou guardar toda a tua He lei. says, God, I'm going to keep all your laws. Quando Tiago diz: só por tropeçar um ponto já é culpado de todos. But when James says if you falter on one, you're guilty of all of them. Amados, o salmista revela o desejo do seu coração. Here the psalmist says the desire of his heart. E ele tem um desejo grande de guardar toda a lei. He has a big desire to keep all the laws. Amados, o que me fascina aos puritanos And what fascinates me by the Puritans é o desejo que eles têm de guardar toda a lei. was the desire for them to keep all of the law. Desculpa, irmãos. Perdão, não tem nada de engraçado o que eu disse, tá? Perdão, não foi uma coisa que aconteceu agora aqui. Irmãos, perdão. Irmãos, quando nós guardamos... Irmãos, é que a Soninha hoje está vestida que parece uma puritana. E foi por isso que ela entrou na sala na hora que eu falei e eu brinquei com a roupa. Nós tínhamos brincado em casa com a roupa dela e ela estava a entrar na sala. Perdão, irmãos. Nem de propósito. Amados. Perdão. I'm sorry. You don't have to translate this part. I gotta focus. Desculpem, irmãos. Quando... O que me fascina a mim nos puritanos What fascinates me by the Puritans é que todas as obras dos puritanos e todo o contexto dos puritanos is that the works and the context of the Puritans era um desejo de ser santo como Deus é santo. was a desire to be holy like God is holy. Um desejo pelos mandamentos do Senhor. A desire for His Um commandments. desejo por obedecer a Deus. To obey God. Não há exagero nisso. There's no exaggeration in that. Você não pode ser exageradamente santo, You can't exaggerate your holiness. a não ser que você consiga ser mais santo que Deus. If only you could be more holy than God. Você consegue ser mais santo que Deus? And can you? Você consegue chegar ao ponto de fazer Deus desejar ser santo como você é? Can you make God want to be holy like you are holy? Você está a pensar, é uma abominação o que ele disse. You're thinking of an abomination. E ainda bem que você pensa assim, que eu também penso. And even good you think about it, because I think about it too. Ninguém pode ser mais santo que Deus. No one could be more holy than Ninguém God. pode ser nem tão santo como Deus é. No one could be as holy as God is. Embora esse é o mandamento do Senhor. But that is the commandment of E o God. salmista se coloca aqui na posição de querer ser assim. And the psalmist puts himself in that position to be like that. Oh, irmão, quem dera Deus fizesse arder o nosso coração como fez arder o dos puritanos por essa santidade. And what if God made our hearts burn like they made the Puritans' hearts burn for holiness? Amados irmãos, Brethren, se vocês estudarem um pouco sobre a teologia pentecostal na história, ou a história do pentecostalismo, melhor if you dito, study the theology of Pentecostalism, era esse o desejo dos princípios, os princípios pentecostais originais são esses. if you see the original at the beginning, their precepts, it was that. Não era esse saúde e riqueza 2. It's not about prosperity. Não era sobre viver bem hoje no melhor e ter o melhor de Deus It's hoje. not about your best life now, Não era viver o sobrenatural or agora. to live like the supernatural. Era viver o sobrenatural verdadeiro. It's to live the real Era supernatural. desejo de santidade. It's a desire to be holy, Era desejo de separação. to be separate. Embora tinha um foco humano na situação que sempre teve. But there was a human focus, like there always will be. Até com uma forma de vestir e com uma forma que nós hoje achamos que não tinha sentido. With the way of dressing that we look today, it doesn't make sense to us. Mas esse princípio também estava nos puritanos. But that precept was also in the Puritans.
Talvez nós precisávamos de voltar a isso. Maybe we need to go back to that. Talvez era mais simples nós vermos uma determinada conduta, Maybe it was much simpler to just see one way of acting, de roupa até, and even with clothes, de forma de estar, a way of being, se isso nos conduzisse a uma santidade maior. if that brought us to a bigger holiness. Você diz, pastor, mas isso é legalismo, isso é lei. But that's being legalistic. It's a law. Não, eu não estou a dizer que é necessário. I'm not saying it's necessary. Eu não disse que tem que ser dessa forma. I'm not saying it has to be like that. Lembra o que eu disse há pouco? Remember what I just said Que before? Deus fizesse o nosso coração arder por um desejo de santidade como fez com os puritanos. That God make our heart burns like they made the Puritans' heart burn. Que Deus fizesse o nosso coração arder como fez arder os pioneiros do pentecostalismo. Burn like the pioneers of Pentecostalism. Eles tinham um desejo de ser santos. They had a desire to be E holy. eles buscavam a Deus para ser diferentes do mundo. And they sought God to be different from the world. Que Deus nos dê esse desejo. That God give us that Esse desire. desejo que está aqui. The one that's here. Esse desejo que o salmista está a fazer. That the psalmist is doing. E ele sabe que ele não é capaz. He knows he's not able. E ele sabe que se tropeçar num só ponto é culpado de todos. He knows about tripping on one, he's guilty of all. E ele sabe que nunca vai ser perfeito diante de Deus. And he knows he'll never be perfect. Mas ele quer ser. But he wants to be. E ele busca a Deus para ser. And he seeks God E to ele be. disse, tu é a lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. He says, you're the lamp to my feet and to my path. Então faz-me como tu és. So make me like you E eu are. vou guardar a tua lei. I'm going to keep your law. Oh, que Deus nos faça assim. That God make us like Que that. Deus fizesse a nossa igreja assim. To make our church like Que that. Deus fizesse toda a igreja à face da terra assim. To make all the churches on the earth like Em vez that. de buscarmos uma inclusividade idiota. Instead of trying to seek some kind of exclusivity. Inclusivity? Em vez de tentarmos ter uma inclusividade idiota. Inclusivity. Like, inclusive? All Em inclusive? vez de querermos ser inclusivos. To be, instead of being all inclusive, Que Deus nos fizesse ser exclusivos em santidade. that God makes us exclusive in holiness. Que nós pudéssemos ser completamente separados do mundo. So we could be completely separate from the world. Amados, esse desejo era tão grande nos puritanos. That desire in the Puritans was so much. E se você não sabe muitos puritanos, estude sobre eles. And if you don't know much about them, I recommend you study them. Que eles foram da Inglaterra, da Holanda, da Inglaterra para a Holanda, perdão, da Inglaterra para a Holanda, They went from England to Netherlands porque eles estavam sendo perseguidos. because they were being persecuted. E na Holanda eles queriam viver separados do mundo. In Netherlands, they wanted to live separate from E the eles world. queriam criar os seus filhos em santidade, em pureza. They wanted to raise their children in purity and holiness. Mas começou a ter muita influência da Holanda. But the influence in Netherlands, E agora não era mais a perseguição. and there was no longer persecution, Mas eles queriam um local onde eles pudessem estabelecer uma colónia de cristãos só. but they wanted to have a colony of just Christians. Então eles decidiram vir para os Estados Unidos. So they decided to come to the U.S. Na altura, a Nova Inglaterra. And back then it was New England. E eles estabeleceram a colónia lá em Plymouth. And they established a colony in Plymouth. Plymouth Rock, yeah. E de lá eles construíram uma comunidade. And there they constructed a community. Isso daí, irmãos, tem muita coisa controversa pelo caminho. And there was a lot of controversy. E é muita coisa que aconteceu pelo meio. And between a lot of things happened. Mas na verdade, quando nós celebramos o Thanksgiving, é essa, a origem está lá. But when we celebrate Thanksgiving, the origin is there. É por isso, irmãos, que eu gosto tanto de ir lá. And that's why I like going there. Porque quando eu entro naquele local, When I go to that area, eu não estou tão focado que tem a vaquinha e o porquinho lá, aquela coisa toda. I'm not too interested in like the cows and the animals that are there, Eu não estou tão preocupado em ver lá a réplica do Mayflower. or the Mayflower ship Ou replica, as canoas que os índios fazem e põem lá na água. or the canoes. Eu não estou tão aflito se eles comeram peru ou se eles comeram peixe. I'm not worried if they ate turkey or fish. A tradição diz que é peru, mas os originais diz que era peixe. Tradition says turkey, but in reality it might have been fish. Não me faz diferença nenhuma. It doesn't make a difference. Ainda que tenha sido leitão. Even if it was a pig, Eu não quero saber. I don't care. O que me importa quando eu chego lá What matters to me when I get there é ter uma visão daquilo que é um povo desejoso de santidade. is the vision of people who were seeking holiness, Que viajaram o mundo, irmãos, traveled across the world em barco, in a boat de formas até duvidosas. in ways that are questionable, Porque o desejo daquele povo era viver separado e criar os seus filhos em santidade. because the desire of those people were to be separate and raise their children in holiness. E hoje, para nós pegarmos os nossos filhos pela mão And today, if we take our children by the e hand para sentarmos na igreja, to sit them in a church, gente acha que é o big deal. we think é uma grande coisa. Amém. Good job. Amados, nós achamos que é muito difícil. We think it's too hard. É muito complexo. It's too complex. Porque eles depois vão complex. odiar a igreja.
oh, they're going to hate church porque eles estão a ser obrigados a vir. because they're forced Porque to não come, pode ser, tem que ser uma decisão voluntária. because it has to be Oh, voluntary. amados, que nós temos que despertar. We have to wake up. Falámos nisso hoje naquele documento que eu li a vocês. We saw that in the document that I read for you Essa guys. aliança que nós temos de ter com os nossos filhos, That alliance that we have to have with our children, que nós temos de ter com a geração seguinte, for the generation that's coming que up. nós, como um todo, temos com essas crianças que brincam na igreja. Us, all who have children playing around, Até a igreja como um todo, com os filhos all the dos crentes church, aqui, all the church with the children, de nós termos uma aliança com Cristo e com eles. that we have an alliance with Christ with them. Ou melhor, que a aliança que Cristo fez conosco chega a eles. Or even better, the alliance that Christ made with us goes to them. Esse povo meteu crianças nos barcos. These people put children in boats. Muitos morreram pelo caminho. A lot of them died on the way Outros morreram quando chegaram aqui. and died when they got here. Mas o desejo de viver separados para Deus era muito grande. But the desire to live holy and separate was much bigger. Se você sabe da história dos puritanos, If you know the story of the Puritans, ou se você estudou na escola dos Pilgrims, né? yeah, if you studied in school about the Pilgrims, E você ouviu falar dos erros e das coisas que eles fizeram. and you heard of all the things that they did wrong, E eu não estou aqui para fazer uma lavagem e desculpar os erros da história. I'm not trying to make any excuses for the story. Eu nunca tentei encobrir um pecado com uma coisa boa. I never try to cover up their sin with something good. Eu não estou a dizer que aquilo que eles fizeram com os índios está justificado porque eles queriam ser santos. And I'm not saying that what they did to those Indians was justified. Assim como nunca tentei justificar os reformadores pelos erros que eles cometeram. The same way I don't try to cover up for the Reformations what they did for their errors. O que eu estou a chamar a sua atenção, irmão, I'm just trying to bring it to your attention. era um desejo de viver em santidade. Was a desire to live in holiness. Que quando eu leio este texto When I read this text e vejo um homem como eu, and I see a man like me com uma postura como aquela que eu desejo ter, with a posture that I wish I had, que ele diz assim: he says, inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até ao fim. I incline my heart to perform your statutes forever until the end. É isso que nós dissemos nas águas do batismo, a maioria de nós, não foi? That's what most of us said during baptism. Eu vou te servir até à morte. I'll serve you until E eu death. vou guardar os teus mandamentos até à morte. I'm going to hold them until death, your laws. Mas muitas vezes durante a nossa caminhada, But a lot of times during our walk, este aqui we make excuses. é aquele problema lá. This problem, A gente não sabia bem que era assim. we didn't know it was quite like this. Eu acho que Deus está muito incomodado com esta parte. I think God's a little bit too, O pior problema hoje, irmãos, the biggest problem, não é que você vai premeditadamente it's not that you're going to premeditate, cometer um pecado. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes. plan a sin. Eu não acho que você hoje decidiu ao fim do culto ir se embebedar. Eu não creio. I don't think that after the service you're going to go get drunk. Eu não acho que você... Quantos aqui planearam ir se embebedar depois do culto? Por favor, levanta a mão e saia da sala. And how many plan to get drunk after service? Please raise your hand. Eu não acho que ninguém fez isso. I don't think anyone does that. Mas o problema, irmãos, não é essas... Eu não acho que o problema é... Irmãos, eu não considero que você pensa assim. I don't consider that you guys think like that, Mas você sai desta sala but you leave this room e você senta em frente à sua televisão and you sit in front of the TV e você começa a ver aquilo e você isso não faz mal. and you see something and you say, oh, that's not bad. Aquilo não é tão importante assim. It's not that important. Amanhã você liga o rádio, é a mesma coisa. Tomorrow you turn on the radio, it's the same E thing. você encontra um amigo que tem uma conversa completamente depravada. You find a friend and you have a complete depraved conversation. E você faz assim, o que ele está a dizer? Deixa-me ouvir melhor. And then you say, oh, what is he saying? Let me go listen. Como é que ele é capaz de dizer tal coisa? Até quero ouvir tudo até ao fim. How is he capable of saying such thing? I want to listen to the whole thing. Ou quando a pessoa está a falar uma coisa errada Or when someone's saying something e a wrong gente cala a boca and we stay quiet, e a gente não é capaz de se levantar e dizer, não, isso não é assim. we're not capable of saying, no, it's not like that. Amados, é esses pontos It's those points que nos começam a tirar a nossa santidade e a nossa comunhão com Deus. that start taking away our holiness and our communion with God. Pouco a pouco começamos a perder mais e mais e mais e mais e mais e mais e ficamos cada vez mais longe da cruz. It's little by little that we keep going and then we get farther from the cross. E cada vez nós estamos mais distantes e nem percebemos. And we start becoming distant from E sem percebermos. without noticing. Irmãos, é tão fácil cairmos por esse caminho. And it's really easy to fall to that way. Irmãos, eu não estou com medo que você vá planear pecar.
I'm not worried that you're going to plan a sin, Eu espero que não. and I hope not. O que é que a palavra do Senhor diz sobre isso? What does the Word of God say about that? Que é terrível aquele que planeia o seu pecado. That it's terrible the one that plans his sin. Mas aquele leque, Falta. aquela falta, aquele deixar, aquele começar a aliviar. That when you start getting too comfortable. Isso, quando você começa a ficar demasiado confortável. É duas mentes, mas um só espírito. Aleluia. Então, nós estamos, exatamente, você começa a ficar demasiado confortável. So when you start getting too comfortable. Continue, eu traduzo. E nós ficamos, e você começa a deixar assim, naquele caminho. And you start letting things go and you get into that path. E depois você olha para o lado. And you look to the side. Mas eles têm, eles são cristãos, mas eles fazem isto e aquilo. You say, oh, those people are Christian, but they do this and that. E depois começa a procurar na Bíblia onde é que não diz. And you try to find the Bible where it doesn't say to Não do é it. interessante que os crentes gastam tanto tempo a procurar o que não diz? Isn't it interesting Christians spend so much time trying to find the Bible where it doesn't say something? Com tanto que diz? With so much that says? Não diz que não pode dançar na igreja. We say it Só pegar doesn't no say assunto que falamos lá em baixo. he doesn't say that you can't dance in church. Não diz que não pode, diz. It doesn't say that you can't, right? Mas diz que pode. But doesn't say you can. Então o que é que a gente faz? So what do we do? Não faz. We don't do it Porque não diz para fazer. because it doesn't say not to. Não é tão simples. It's simple. Sério que se faz conferências e debates para tentar perceber se pode dançar na igreja ou não? There are conferences about debating if you could dance or not in church. Que perda de tempo é essa? And what a waste of time that A is. Bíblia manda dançar. The Bible commands to Não, dance. manda entrar na presença do Senhor com ação de graças. It says to go into the presence of the Lord with actions of thankfulness. Manda trazer salmos de exaltação ao Senhor. Psalms of exhortation to the Lord. Então, enquanto perdemos tempo So while we waste time a tentar descobrir se pode dançar ou não, trying to figure out if we could dance or not, faça o que pode. do what you can. Não, melhor, faça o que tem que fazer. Do what you have to do, Que é entrar na presença da ação de graças. which is to go in the presence with acts of thankfulness. Arruma lá os tamborins Get the tambourines e as fitas and the streamers e a maluquice and the craziness. e faz o que a Bíblia te manda fazer. And do what the Bible tells you to do. Louva a Deus, fala ao teu irmão e ministra para o teu irmão. It's to praise God and minister to your brethren. Bendiz o Senhor nosso Deus. Bless the Lord. Bless the Lord. É exatamente o que a palavra de Deus manda fazer. Exactly like the word tells us to do. Não, mas ficamos a pensar, será que pode? And we keep saying, oh, can I do this? E às vezes até it's kind of cute. E às vezes até bonitinho. Yeah, sometimes it's kind of cute. Você olha e diz, que interessante o que eles fazem. And we say, oh, it's interesting what they do. Sério, irmãos? Seriously? Por que faz... Para que isso? Why all of that? Porque é muito mais difícil viver em santidade e fazer o que Deus manda, sabe, irmão? Because it's a lot harder to live in holiness and do what God Que Deus commands. nos ajude, irmãos. That God help us. Que Deus nos ajude a cumprir e a ter este desejo que o salmista tem. That God help us have this, do what the psalmist Em wants to vez de do. desviarmos a nossa atenção para aqui, para ali, para acolá, Instead of having our attentions to the sides. possamos focar naquilo que a palavra de Deus nos ensina. That we could focus on what the word teaches Irmãos, us. se nós todos que estamos aqui neste lugar If we all who are here pudéssemos dizer could say exatamente o que o salmista diz aqui. exactly what the psalmist says here. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. It's the verse 106. I have sworn an oath and confirmed it to keep your righteous rules. E o Senhor nos fizesse arder o coração por santidade. And that God give us that burning desire for holiness. Oh, irmãos, teríamos um pedaço de céu maior ainda do que o que temos. We would have a bigger piece of heaven than we already have. Nós já temos, mas teríamos um bem maior. We already have, but we would have a bigger one. Precisamos de avançar no texto. We need to continue in the text. E no versículo 107, 109 e 110, nós vamos ler agora o 107, o 109 e o 110. Vamos saltar o 108 e deixamos para o final. We're going to go 107, skip to 109 and 110. And we'll go back to 108. E diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. I am severely afflicted. Give me life, O Lord, according to your word. I hold my life in my hand continually, but I do not forget your law. The wicked have laid a snare for me, but I do not stray from your precepts. Você reparou que o salmista começa por dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. You recognize that the psalmist says, lamp to my feet and my path? E depois ele passa e fala o seu compromisso com seguir a lei do Senhor. And then he goes on to say about his compromise. E no final ele termina com o commitment. mesmo compromisso de servir o Senhor. And then he goes on to talking about his commitment to the word. E termina esta porção do texto
novamente no compromisso, não é? And he ends it on that commitment. Mas no meio ele fala em 3 versículos sobre aflição. But in the middle, in those 3 verses, he talks about affliction. Você tem aflição? Do you have affliction? Você tem aflição porque você se mete em problemas? Do you have affliction in putting yourself in trouble? Ou você tem aflição pelo Evangelho? Do you have affliction for the gospel? Você é perseguido pela causa do Evangelho? Are you persecuted for the gospel? Você passa trabalhos pela causa do Evangelho? Do you go through a lot of work for the gospel? Se você passa problemas e tem dificuldades pela causa do Evangelho, saiba que você é vivificado pelo Senhor. If you have a lot of affliction and trouble because of the gospel, you are given life by the Lord. Diz assim a palavra: vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. It says, give me life, O Lord, according to your word. Nesse mesmo versículo ele diz assim: estou aflitíssimo. In that same verse, he says, I'm severely afflicted. É que às vezes a gente pensa, e ele tem o coração a arder por santidade, porque a vida lhe vai bem. We tend to think that he has such a burning desire because he has a good life. Às vezes nós pensamos assim: olha, se Deus resolvesse todos os meus problemas, eu ia buscar a santidade. And we think, if God solved all of our problems, I would seek holiness. Se as coisas funcionassem assim, If things worked out the way I wanted them to, tudo perfeito, and everything perfect, e eu tivesse todo o dinheiro do mundo, I had all the money in the world, e eu tivesse todos os bens do mundo, all the goods in the world, e eu pudesse ir de férias para um sítio bom para buscar a Deus, I could go on a vacation for a good place to seek the Lord. e o sítio bom para buscar a Deus, irmãos, é Punta Cana. The good place to go for the Lord is Punta Cana. É um retiro de I don't know what that is. um mês. Cancún. 1 month in Cancun, Cancún, na terra da nossa irmã Elizabeth, lá perto da casa da irmã Elizabeth. close to Elizabeth's house. Nós vamos todos para lá buscar a Deus em Cancún, irmãos. Well, I'll seek the Lord in Cancun. Aleluia! Aleluia! Quem recebe? Oh, isso aí, povo animado. Todo mundo, nós vamos buscar o helicóptero, vamos já. Isso é que era um sítio para buscar a Deus. That would be a good place to seek the É? Lord. Acha, irmão? You think so? Não é, irmãos? Sabe onde é que é um sítio bom para buscar a Deus? You know what a good place to seek the Lord is? É no meio da aflição. It's in the middle of affliction. A gente é que não gosta disso. It's just that we don't like it. A igreja mais fervorosa The church that was most fervorous, não foi a igreja dos Estados Unidos atuais. it wasn't the church of the United States Atuais, of today, nowadays. in our day, yeah. Foi a igreja lá do primeiro século, em grande aflição. It was a church in the first century with great affliction. É isso que nós precisamos, irmãos. And that's what we need. Se Deus envia a aflição ou permite que a aflição venha, If God permits affliction to come, não é aquela aflição que a gente se mete por fazer asneira. it's not the affliction that you get yourself into when you get in Não trouble. é as luzes vermelhas e azuis quando você vai acima do limite de velocidade. It's not the red and blue lights when you're driving too Não fast. é essa a aflição. It's not that affliction. Senhor, estou tão aflito aqui. And you say, Lord, I'm so afflicted here. Vivifica-me segundo a tua palavra. Give me life according to Aí your vem o word. polícia, você prega a maior mentira. É a palavra do Senhor. And then comes the cop and the biggest lie. Não é essa, é livra, meu Senhor, livra aí do malfeitor. Não Free é me, essa, O não Lord. é essa a aflição. It's not that affliction. Se alguém tem muita experiência nisto, irmãos. Na verdade, meus amados, é a aflição que você tem pela causa do Evangelho. In reality, it's the affliction you have for the gospel. Porque você tem rejeitado o mundo e os prazeres do mundo. Because you rejected the Porque ways of você the está world. sendo colocado de lado pelo seu amor a Deus. It's because you're putting yourself in the way of the love É of the Lord. nessa aflição, It's that affliction. ou daquilo que Deus deixa chegar à sua vida, Or the one that God lets come to your que life. você sem ter feito nada veio à sua vida uma dificuldade ou um problema. That even if you did nothing, affliction comes your way. E Deus está moldando e está preparando. God is molding and preparing. E é nessa altura And it's then que nós somos mais vivificados, that we are most given life. que nós levantamos como guerreiros That we stand up e like nós warriors. batalhamos as batalhas do Senhor And we fight the Lord's e nós fight. vivemos para a glória de Deus. And we live for His glory. Não se deixe enganar, irmão. And they'll be fooled. Não pense que você vai estar quando tudo estiver bem, então você vai buscar a santidade. Don't think that when everything is good, you're going to seek holiness. Você vai buscar a santidade na aflição, na dificuldade, no problema. You're going to seek it in difficulty, in problems. Porque Deus providencia, na verdade, que venham. Because God said they would come. Para que nós possamos ser moldados e sermos preparados para coisas maiores. So we could be molded for bigger things. E vemos isso aqui também no salmista. And we see that with the psalmist. Porque ele está aflitíssimo, ele pede vivifica-me, ó Senhor. Because he's afflicted, he asked the Lord to give him life. E quando nós nos voltamos para Deus, Deus nos dá o seu Espírito nos dá o seu Espírito livremente.
And that when we come back to the Lord, that He gives us freely His Spirit. Versículo 108. Verse 108. Diz assim: aceita, Senhor, eu te rogo as oferendas voluntárias da minha boca, ensina-me os teus juízos. Accept my free will offerings of praise, O Lord, and teach me your rules. Você já pensou que quando nós louvamos a Deus, You ever thought when we praise God, a gente acha que a gente está a fazer um favor a Deus, não é? we think we're doing God a favor? A gente cantou, né? A irmã Sónia dirigiu os hinos We sang, Sonia drove the praise, e o Juliano tocou and I played, e o Tiago tocou and Tiago played, e o Pedro passou os slides and Pedro changed the e nós slides, ficámos de pé and we stood up, e nós and we cantamos. sang, As irmãs cantaram juntamente com a Soninha. and the lady sang with Sonia. E Deus tem pelo menos God has to at least ficar feliz conosco. be happy with us. Até acho que Ele devia nos recompensar. I even think He should compensate us. Amém? Amen. Você já fez a lista, Deus? O que é que eu cantei hoje na igreja? O que é que eu quero de volta? And you made a list and you say, Lord, I sang today. What do I get? Então, alguma coisa eu tenho que ter, não? I have to get something at least, right? De onde é que nós tiramos uma ideia assim? And where do we get an idea like that from? Embora vocês assim, não, eu não penso assim. And you might say, I don't think like that. Mas quantas vezes vêm aflições à nossa vida But how many times when you have affliction in your life e você diz assim, Deus, eu sirvo-te. and you say, Lord, I serve you. Senhor, eu sou fiel a ti. I'm loyal to you. Aí a gente começa a lembrar, eu dou o dízimo, And né? you start thinking, I give offering, Eu vou ao culto, I go to service, eu faço tudo direito. I do it all right. E como é que é? And why is that? Então, Deus, And so, God, eu cantei, eu louvei o teu nome. I sang, I praised your name. E engraçado, tem um texto que a palavra do Senhor fala em sacrifícios de louvor. And it's funny, the scripture says that sacrifice of praise. E uma vez eu ouvi uma pessoa fazer uma explanação sobre esse texto. And I heard someone explain that text E before. explicou assim: And they explained, o único sacrifício que Deus quer é sacrifício de louvor. the pure sacrifice that God wants is the one of praise. Que é mais ou menos assim: você está chateado, It goes like this. You're upset. o seu dia está a correr mal, Your day's going bad. e você mesmo assim, ainda assim, canta. And you say, even this way, I'll sing. Até a Amália dizia uma coisa parecida, né? And you would... Amália. Amelia? A português sim. Amelia would say the same thing. Ela dizia, cantarei até que a voz me doia. She would say, I would sing until my voice hurts. É mais ou menos isso. It's more or less the same É o thing. sacrifício. A sacrifice. Então canta com dificuldade, So sing with difficulty, mas canta, é isso que Deus quer. but sing, that's what God wants. A gente diz em Portugal, We say in Portugal, quem canta seus males espanta. who sings Cast the devils away, the bad things away. the Yeah. bad things away. Então, isso não tem nada de Bíblia. It has nothing of Bible in that. Isso não tem nada de sacrifício de louvor. There's no sacrifice of Isso não praise tem in that. nada de a gente louvar a Deus e de adorar o nome do Senhor. Nothing about worshiping God, praising God. Quando nós cantamos a Deus, quando nós louvamos a Deus, But we sing and praise God. quando nós vivemos uma vida agradável a Ele, When we live a life that's great, joyful, delightful to Him. ainda que nós obedecêssemos todos os mandamentos, Even if we obey all the commandments. ainda que Tiago tivesse enganado, Even if James was wrong. na verdade a palavra de Deus não pode estar enganada, mas ainda que ele estivesse enganado, But the word of God can be wrong. But even if James was wrong, e writing nós that verse, pudéssemos obedecer todos os mandamentos, and we could obey all the verses, a nossa posição diante de Deus our position, according to God, deve ser sempre esta: would be this. aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ensina-me os teus juízos. 108. Well, no, accept my free will offering of praise, O Lord, and teach me your rules. A gente canta, We sing, a gente obedece we obey, e a gente deve dizer: Deus, por favor, aceita o que eu estou a fazer. and we should say, God, please accept what I'm doing. E Ele não tem que aceitar o seu louvor, He doesn't have to accept your Ele não tem que praise. aceitar a sua adoração, He doesn't have to accept your Ele não tem worship. que aceitar a sua obediência. He doesn't have to E accept Ele é Deus, Ele não obedience. precisa de nós para nada. He's God. He doesn't need us E for Ele não tem anything. qualquer obrigação conosco. He has nothing to do with O us. nosso pecado nos separou dele. Our sin separated us Ele from não Him. tem que aceitar nada nosso. He doesn't need anything from us. Ele nos faz o favor. He does us the favor. Ele nos dá por graça. He gives us by grace. Nos concede, He concedes por misericórdia, for mercy. receber o nosso louvor e a nossa adoração. Receive our praise and worship. Então, meus irmãos que ficam aqui ao domingo a cantar e a tocar, So the brethren who are here Sunday playing and singing, e o irmão que vai lá abaixo por slides, and the brother who goes back there to do the slides,
E eles estão tendo o privilégio They are having the privilege de servir. to serve. E o desejo do coração deles And the desire of their heart é que Deus aceite. is that God accept it. Quem sabe ele aceitará, Who knows if he'll accept it? mas ele tem o direito de rejeitar. But he has the right to reject it. Ainda que você que participa do louvor Even if you participate in the praise and worship e você saísse daqui hoje and you leave here today e você dissesse: eu não vou pecar nem fazer nada que desagrade a Deus até próximo domingo na hora do culto. and you say, I'm not going to sin until the next service on Sunday. E idealmente você pudesse eventualmente viver uma vida santa por uma semana. And ideally, one day you might be able to live a week holy. Ainda assim Deus não tinha que aceitar o seu louvor. Even then, God doesn't need to accept your praise. Ainda assim você tinha que chegar diante dele com humildade e dizer: Deus, por favor, aceita o meu louvor. Even then, you would have to come to God with a humility and saying, God, please accept my worship. Homem que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. The man that says that the lamp to my feet is your word. Homem que está aflito, mas é vivificado pela palavra de Deus. A man that is afflicted but given life by the word. Homem que deseja grandemente ser santo. A man who desires to be holy. Apresenta-se diante de Deus Presents himself e diz: aceita, ó Deus, o meu louvor. and says, please accept my praise. Por favor, aceita aquilo que eu estou a fazer. Please accept what I'm doing. Ele percebe que Deus não tem obrigação para com ele. He recognizes that God doesn't need to accept his worship. Mas você diz assim: mas Deus aceita ou não? But you say God accepts it or not. Sim, sabemos que Ele aceita. We know God accepts it, Mas faça-o com humildade. but do it with humility. Nunca achar que Deus tem que nos deve alguma coisa. Never think that God owes us anything. Mas Ele aceita o nosso louvor porque Ele quer. He accepts our praise and worship because he wants to. Então façámo-lo de todo o coração. So we do it with all our heart. Vamos terminar com o versículo 111. We're going to finish with verse 111. Diz assim: os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Your testimonies are my heritage forever, for they are the joy of my heart. O salmista tem uma herança eterna. The psalmist has an inheritance that's forever. E qual é essa herança eterna? And what's that eternal inheritance? É os testemunhos do Senhor. The testimonies of God. E nele está o seu prazer, o seu gozo e a sua alegria. In him is his joy and his happiness. Aquele homem que entende que para o caminho dele ele precisa da palavra de Deus como lâmpada. A man who recognizes that he needs the word of God as a lamp for his Ele way. tem uma herança só. He has one inheritance only. E essa herança é a palavra do Senhor, Their inheritance is the word of God, na qual ele encontra gozo. in which he finds joy. Amados, isto são palavras de um homem pecador, tal e qual nós somos. These are the words of a sinner like we are. Estas são palavras de Davi, irmãos. It's the words of David. E nós conhecemos Davi pelos seus falhanços e pelos seus fracassos. And we know David by his weaknesses and his failures. Mas quando nós lemos este texto, But when we read these texts, nós somos capazes de entender we're capable of understanding porque é que Deus disse que escolheu um homem segundo o coração dele próprio. why God chose a man who was second to his heart. Um homem que desejava santidade. A man who desired holiness. Um homem que era vivificado nas aflições pela palavra de Deus. A man who was given life by the afflictions. Um homem que reconhecia que a palavra de Deus era a lâmpada para os seus caminhos. Who recognized that the word was a lamp. Um homem que clamava a Deus que aceitasse o seu sacrifício de louvor. Who cried out for his praise and sacrifice to be accepted by the Lord. Um homem que sabia e que desejava a santidade. A man who knew and desired holiness. E que o seu coração era inclinado a guardar os estatutos do Senhor. And that his heart was inclined to the testimonies of God. Que Deus nos dê nesta noite That God give us tonight um entendimento da necessidade que nós temos an understanding for the necessity that we need, that we have, de ter um coração igual ao de Davi. to have a heart like David. Que seja inclinado That it be inclined para as coisas de Deus. for the things of the Lord, Em santidade. in holiness, Em obediência. in obedience, Como uma herança. like an inheritance, Como um tesouro. a treasure Que ele pode guardar no seu coração, no qual ele tem gozo. that he could hold in his heart, which he has joy. Que Deus nos dê esse prazer, esse desejo. That God give us that joy and that desire A todos nós que estamos aqui. for all of us who are here. Fique de pé, vamos And orar ao let's Senhor. stand and pray. Bendito Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome que é santo e soberano. Ó Deus, quanto nós necessitamos ser conforme este texto expõe o coração do salmista. Ó Deus, quando nós necessitamos de sermos tocados pelo Teu Espírito Santo e moldados, Deus. Senhor, nós queremos ter um coração desejoso de santidade, mas somos incapazes disso, mas Tu podes nos conceder. Senhor, nós queremos, Pai, ser vivificados pela Tua palavra no meio de aflições.
Nós queremos, Senhor, que a Tua palavra seja lâmpada para o nosso caminho. Nós queremos, ó Pai, inclinar o nosso coração a Ti. Senhor, molda-nos nesta noite, abre o nosso entendimento, trabalha em nós, vivifica-nos segundo a Tua vontade, opera segundo a multidão das Tuas misericórdias. Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome e glorificar-Te para todo sempre, adorar a Ti e só a Ti, porque só Tu és Deus. A Ti, Senhor, o louvor, a adoração, a glória e a majestade. Nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar o texto que acabamos de estudar. Amém? Nesta tarde. Amém. Verdadeiramente nós possamos viver com a luz do Evangelho no nosso caminho, no nosso caminhar, no nosso lar. Que as pessoas possam ver a luz do Evangelho sendo aplicado na nossa vida. Não somente quando estamos na igreja, que é fácil. É fácil ser cristão, é fácil ser bom samaritano na igreja. Mas e quando estamos na nossa casa? Quando estamos no nosso trabalho? Que é essa luz do Evangelho. Fazem 2 anos que eu estou aqui e eu não tenho ouvido outra palavra a não ser a mesma que João Batista pregou, arrependei-vos. A mesma que Jesus pregou, arrependei-vos. E essa é a palavra que o pastor sempre tem trazido. Que possamos nos arrepender e ver uma metanoia, uma mudança de vida visível, não somente aqui na igreja, mas na nossa casa, para o nosso marido, nossos filhos. Que legado nós estamos deixando para os nossos filhos? É tudo sobre Deus. É Deus que nós temos que glorificar. Não somente na igreja, mas é lá fora que é visível. E Deus vê aonde nós estamos. Deus vê quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos com o nosso marido, quando nós estamos com o nosso vizinho. É Deus, gente. É Deus. É Deus, é Deus, é tudo sobre Deus. Não é sobre mim, o meu egoísmo. Não é porque o pastor prega que eu tenho que ouvir só o que o pastor prega. Ele é um instrumento de Deus. Mas eu tenho que ter aqui, ó. A palavra tem que entrar aqui, subir aqui, descer aqui. É sobre Deus. É sobre a santidade dEle. Eu tenho que refletir isso. Ou eu sou miserável crente. Um miserável como o diabo. O diabo sabe a palavra. O diabo conhece Deus melhor que eu e você. É sobre Deus. É sobre Deus. Lâmpadas para os meus pés, Senhor, seja a tua palavra. A cada um dos meus irmãos aqui, Senhor Deus, sejam lâmpadas aonde quer que nós estivermos, porque tu és um Deus que vê. Doesn't matter where we are. Amém, Jesus. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei, cumprirei que hei de guardar os teus juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me, ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia não me esqueço da tua lei. Não me esqueço da tua lei. Não me esqueço.
Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Até o fim. Amém, Jesus.